Para a gente entender melhor esse contexto, eu converso agora com o Fernando Guanabara, que é médico nutrólogo e está aqui ao meu lado. Fernando, bom dia. O que é que pode ter contribuído para a gente chegar nesse cenário? Vamos lá. Existem vários fatores, né, que pode sim ter contribuído para aumentar esses números de casos de diabetes e, consequentemente, de amputação. Um deles é a própria pandemia. Então, durante a pandemia, muitas pessoas, muitos pacientes diabéticos, eles abandonaram o tratamento. Então, vale ressaltar que a diabetes ela é uma doença progressiva, é uma doença crônica. O paciente ele não deve parar o tratamento, porque se ele para o tratamento, isso evolui com as complicações, que no caso, uma das piores complicações é realmente a amputação. E por que é preciso amputar? A amputação ela está associada a esse paciente diabético, quando ele não faz o controle correto e a doença ela começa a evoluir. Isso está associado com a vasculite, com a neurite, né? Isso favorece o quê? Se esse paciente ele tem um corte, por exemplo, no membro inferior, no dedo dele do pé, isso vai dificultar a cicatrização. E isso favorece que esse paciente acaba que ele vai ter uma necrose, né? Então ele pode necrosar o membro inferior, o dedo, o pé, e isso acaba que gerando aí esse paciente precisando amputar. Pode precisar amputar inclusive a perna toda. Inclusive a perna toda. Muitos pacientes começam, né, com os dedos, com o pé, e depois, se não tiver esse controle da doença, pode sim ter o controle do membro inteiro. Fernando, e como é que faz para evitar chegar nessa situação? Porque está associada ao agravamento da doença. Então assim, a amputação a gente fala que é o final já, uma das piores complicações. Então vale ressaltar que a diabetes é uma doença silenciosa, é uma doença crônica também e progressiva. Então para a gente evitar que o paciente ele chegue nesse nível, é o controle de alguns marcadores, exemplo, glicemia, glicada. E como é que esse paciente ele faz o controle? Primeiro, a medicação. Então a medicação ela é super importante, não parar a medicação. Além disso, o controle também da dieta. A dieta é super importante, esse paciente está evitando o excesso dos açucarados. E também esse paciente associar dentro do estilo de vida dele a atividade física. Em média, 150 minutos por semana a 300 minutos. Ou seja, essas três ações, o paciente ele executando corretamente, isso minimiza a progressão. Isso acaba que retardando a progressão e a complicação da doença. Fernando, para quem não tem diabetes, é possível prevenir? Total. É um ponto muito importante. A diabetes ela é uma doença silenciosa. Ou seja, a gente consegue ver esse paciente antes, eu consigo saber se esse paciente ele vai desenvolver não a diabetes bem antes. Um exemplo, 10 a 15 anos antes eu consigo saber se esse paciente ele tem a chance de desenvolver ou não. Então esse paciente, a partir do momento que ele já é um pré-diabético, a gente já consegue tratar o pré-diabético e evitar o quê? A progressão da doença. Uma das formas da gente tratar o paciente pré-diabético é o controle do peso dele, é a remissão da obesidade, é favorecer, é estimular esse paciente à prática da atividade física. Quais são os fatores de risco para diabetes? Primeiro, a genética, né? Então, para o paciente desenvolver o diabetes, existe a genética associado. Depois, o maior fator de risco é o sedentarismo, a obesidade, alguns pacientes também o cigarro, né? Os pacientes que fumam também acabam entrando como fator de risco. Então, assim, quem já tem histórico na família deve procurar o médico a partir de quando? E quem não tem deve ficar atento de que forma? O ideal é que seja feito um check-up, né, semestral, anual, principalmente o paciente que já tem a genética do diabetes, alguém na família, e que está associado com a obesidade. Então, semestralmente, anualmente, já faz o check-up para avaliar esses indicadores e a gente fazer uma remissão da doença, se necessário. Tá certo, então muito obrigada, viu, pelas informações, pelas